Alô, amigos, estamos iniciando mais um Conversando Agro aqui na TV Minuano, iniciando essa temporada de 2026 com muitos assuntos para vocês aqui no seu canal, nesse programa que tem a coprodução da AgroEffective, trazendo semanalmente aos sábados, 10h30 da manhã, também com representações ao longo da programação. Muitos assuntos importantes do setor agropecuário gaúcho e brasileiro. Nosso assunto hoje é a principal cultura do Rio Grande do Sul na produção, a soja, que está aí no seu andamento, e nós vamos saber qual é o cenário, o que se espera, como é que está a produção, como é que está também a questão de preços, expectativas. E para debater com a gente tem aqui no estúdio o presidente da Emater, o Luciano Schwertz, e também conosco virtualmente o presidente da AproSoja do Rio Grande do Sul, Irineu Hort. Antes, a gente vai começar falando sobre um tema importante que é a previsão do tempo, e quem traz para nós é Rejane Costa. No sábado, o tempo segue instável no Rio Grande do Sul por causa da passagem de uma frente fria com chuva em grande parte do estado, principalmente na metade sul. A precipitação varia de fraca a moderada, podendo ser localmente mais intensa em pontos isolados. No domingo, a frente fria começa a se afastar e perde força, concentrando a chuva nas regiões oeste e norte, enquanto outras áreas já devem ter períodos de melhoria. Na segunda-feira, esse cenário se mantém com precipitações mais restritas e intervalos de tempo firme. De forma geral, os acumulados de chuva variam entre 5 e 30 milímetros na maior parte do estado, com volumes um pouco maiores na fronteira oeste, Missões, Alto Uruguai, Norte, Campos de Cima da Serra, região central e sul, e as temperaturas seguem variando conforme a influência da frente fria. Essas são as informações do tempo com Rejane Costa, e a gente já vai falar então, um tempo também importante para a questão da soja. Presidente Luciano, primeiramente, obrigado aqui pela sua presença. Uma palavrinha sobre esse momento da soja, como é que a gente está vendo esse desenvolvimento, como é que a Emater está trabalhando e vendo aí, ela que sempre semanalmente divulga em seus conjunturais essas informações. Muito bem, Nestor, uma satisfação podermos estar aqui falando desta importante cultura para o setor agropecuário gaúcho, que é a cultura da soja, cumprimentando aqui também o amigo Irineu. E nós temos visto este ano uma condição climática favorável. As coisas mudaram, a previsão indicava, né, uma presença maior da laninha, que traz consigo menos chuva, e ao contrário disso a gente tem tido boas chuvas. Eu estava observando nos registros das estações meteorológicas do estado, nos últimos 30 dias temos estações que chegaram a registrar 400 milímetros de chuva. Então, até o momento, a cultura da soja ela vem se desenvolvendo bem. Nós temos 93% da área já implementada, dos 6,7 milhões de hectares que o Rio Grande do Sul deve cultivar, 93% já está implantado, e o restante desta área, boa parte dela é implantado sobre a área de milho que está sendo colhido logo agora na sequência, e algumas áreas que ainda estão em fase de implantação, observando um pequeno atraso nesse movimento do plantio também, porque lá no início de dezembro, final de novembro, início de dezembro, tivemos um período, uma estiagem, né, curta, mas que dificultou um pouco a implantação das lavouras. Passado aquela estiagem, as chuvas retornaram, e conseguimos estabelecer bem as nossas lavouras. A gente tem visto um bom potencial produtivo, e hoje em torno de 7% das nossas lavouras já estão na fase de florescimento, o que é uma fase crítica, onde não pode faltar chuva, boa radiação solar, para que a planta possa desenvolver e montar as estruturas reprodutivas, os legumes, os grãos que são tão desejados. Iniciamos a safra com esta previsão no Laninha, com muita preocupação, mas com uma expectativa de que a média de produtividade do estado pudesse chegar a uma média de 53 sacos de soja por hectare. Esta é a média que a Emater iniciou o seu trabalho nesta safra. E por que esta média? Porque é o valor da média histórica dos últimos 10 ciclos, últimas 10 safras, somado a ela um fator de incremento tecnológico.
Então esse sempre é o nosso pontapé inicial para a gente poder falar de estimativa de safra e acompanhamento. A safra está percorrendo bem, estamos observando, em anos de chuva nós temos algumas doenças que acabam preocupando um pouco mais, já temos a presença da ferrugem asiática nas lavouras de soja do estado, chama a atenção para um bom manejo do produtor, precisa ficar atento, e nós temos um trabalho, um programa chamado Monitora Ferrugem RS, onde semanalmente nós elaboramos mapas, coletamos a presença dos esporos da ferrugem no estado e elaboramos mapas para mostrar ao produtor como está essa presença da doença no estado e assim ele poder programar melhor as suas aplicações. Bom, agora com o presidente Irineu Hort, também sobre a visão e a ótica do produtor, presidente, como é que está sendo visto esse início de safra, especialmente aí a gente que viu alguns anos que foram frustrados, mas aqui, como o presidente Luciano falou, temos aí uma expectativa de que o clima ajudando, teremos uma boa safra. Em primeiro lugar, a minha saudação a todos, a você, Nestor, e ao Luciano, que é o nosso presidente da Emater, e dizer que para a ProSoja é uma satisfação poder participar desse programa, desse debate através da TV Minuano. Não é? Com relação à situação da lavoura de soja, já foi muito bem explicado pelo nosso presidente Luciano, até aqui o clima tem sido favorável. Houve um período de seca lá no início de dezembro que atrasou um pouquinho o plantio, mas isso praticamente afeta muito pouco. E eu classificaria a atual safra em duas situações. Uma delas é o agricultor que conseguiu renegociar as dívidas no ano passado e obteve novo financiamento, fez uma lavoura ou está fazendo uma lavoura com uma boa tecnologia. Em algumas regiões do estado, até com situação de lavoura, neste momento, eu diria, muito boa. E outras regiões onde a tecnologia empregada foi menor, a situação não é tão eficiente assim. Então, esse é o fator financeiro que atrapalhou muitos a fazerem uma lavoura boa e algumas áreas não plantadas. E esses dados a Emater tem com muito mais precisão, porque tem escritórios permanentes em praticamente todos os municípios. Né? Então, quanto à safra, a perspectiva, se o clima continuar bem, nos próximos 60, 70, 80 dias, que nós ainda precisamos de um clima bom, e o clima bom significa chuva e sol intermitentemente, na hora certa. Além, logicamente, das técnicas que os nossos agricultores deverão providenciar o cuidado aqui para frente. Já foi dito pelo Luciano, que é o combate a pragas, a invasoras, enfim, os trabalhos que se tem que fazer para uma boa cultura. Então, essa expectativa, neste momento, é boa. E é outro fator que nos preocupa, e preocupa sobremaneira, que é o mais importante, que é o preço final do produto, que nesse momento está em baixa, isso poderá mudar, não sei se vai melhorar ou não, mas de toda forma, muitas vezes o colher bem não é o mais interessante. Lógico que colher bem é interessante, mas não o mais interessante. O interessante é você colher, ter um bom preço e ter um bom resultado a nível de lavoura. Né? Então, nós estamos numa torcida, numa expectativa muito grande e esperamos que o agricultor gaúcho, o plantador de soja, especialmente, este ano, possa iniciar a recuperação, principalmente aquele que tem dívidas alongadas. Bom, então falando em preço, nós vamos agora aos preços, às cotações, e quem traz para nós os números novamente é Rejane Costa. Arroz em casca, preço médio de R$ 52,56 a saca de 50 quilos. Feijão, preço médio de R$ 116,88 a saca de 60 quilos. Milho, preço médio de R$ 62,27 a saca de 60 quilos. Soja, preço médio de R$ 124,30 a saca de 60 quilos. Trigo, preço médio de R$ 54,80 a saca de 60 quilos. Boi para abate, preço médio de R$ 11,18 o quilo vivo. Búfalo, preço médio de R$ 9,32 o quilo vivo. Cordeiro para abate, preço médio de R$ 12,80 o quilo vivo. Suíno tipo carne, preço médio de R$ 6,51 o quilo vivo. E a vaca para abate, preço médio de R$ 9,71 o quilo vivo.
Tá, então esses são os preços, as cotações dos produtos agropecuários. Como a gente viu aí, o presidente Irineu falou da questão da soja, e eu volto com ele agora para falar, né, que justamente, né, a gente tem esses valores que são, como o senhor falou, de estarem abaixo aí do que é o importante, o necessário, mas a ideia é justamente essa, buscar esse produtor se rentabilizar, especialmente, como a gente falou também, né, de um endividamento que foi feito aí nesses últimos anos, que está, de certa forma, assolando esse produtor. Sem dúvida, o preço tem muitos fatores que determinam o preço final. É uma commodity internacional, depende do mercado do mundo inteiro, e a questão do dólar, né? Que se o dólar for desvalorizado, ou valorizado, nós teremos condições de melhorar o preço. Mas isso é uma incógnita, cada dia é uma história diferente. Este fator realmente é determinante para ter um bom resultado financeiro na atividade. Todos nós, como agricultores, torcemos para que esse preço seja justo. Veja bem, há 3 anos ou 4 anos atrás, nós chegamos a receber pela saca de soja entre 180 e 200 reais. Hoje o preço está na volta de 120 a 130 e o custo da lavoura é muito alto. Para a formação da lavoura, os insumos todos necessários e junte-se a isso os altos juros bancários, mesmo nos financiamentos do governo, o subsídio é mínimo, são poucos agricultores que obtiveram um subsídio expressivo, então isso tudo acarreta a um preço elevado de custo para a formação da lavoura. Então, se o preço ficar muito baixo, você vai colher e não vai ter resultado, assim como tem sido no trigo, está sendo no arroz, que são as outras culturas aqui do Rio Grande, que tem um custo de produção acima do preço de comercialização. E a soja, para poder equilibrar, tem que dar uma safra bastante expressiva para poder haver este equilíbrio financeiro. Bom, e agora, presidente Luciano, a Emater faz esses levantamentos todas as semanas, inclusive as nossas cotações aqui são baseadas nesse levantamento da Emater. Como é que vocês também estão vendo isso quando faz essa colheita dessa informação? O preço pago pelo produto, né, ele tem se mantido dentro desta faixa ao longo praticamente do último ano, de 120 a 130 reais, como o Irineu coloca. E de fato, o que chama a atenção, o que nos preocupa muito nesse momento é a rentabilidade das lavouras, né? Mesmo que a gente faça e esperamos que seja uma boa safra, o custo de produção ele tem se mantido elevado. Nós tivemos, junto à pandemia, uma elevação do custo de muitos produtos, especialmente fertilizantes, moléculas, princípios ativos, e que não acompanharam esse mesmo movimento do preço pago pela soja. E a soja é estoque mundial, né? Nós tivemos há poucos dias nos Estados Unidos, fazendo uma visita com uma expedição aqui do estado, o senhor Irineu acompanhou, vimos os produtores norte-americanos também com a mesma sensação, né, a mesma preocupação de um preço que não está compatível com aquilo que a gente vive em comparação aos custos de produção. Então o produtor precisa, primeiro, um cenário de custo elevado, preço muito baixo e ajustado, precisa usar técnicas, precisa usar conhecimento, precisa do apoio para ser eficiente no seu negócio. E essa eficiência a gente consegue buscar ela fazendo o uso racional dos insumos, fazendo práticas de manejo e conservação do solo, da lavoura, que permitem esse produtor poder explorar o melhor potencial produtivo da sua lavoura. A gente tem hoje materiais genéticos, nós temos tecnologia que permite obter boa produtividade. Mas nós precisamos também sempre ficar de olho no custo de produção, porque o nosso objetivo final é quanto sobra no bolso, é quanto gera de renda para poder a família ter qualidade de vida, se manter. E como muito bem falou o senhor Irineu também, nós precisamos de um fôlego, precisamos que a safra seja boa e que o produtor possa recuperar sua capacidade de investimento, colocar suas contas em dia, e tudo isso faz parte de um cenário que todo mundo está atento agora. É preço do dólar, é o cenário internacional, estamos vivendo uma expectativa em função também dos movimentos, da geopolítica, tudo isso pode influenciar. Então falar de preço sempre é uma dificuldade, mas a gente espera que algum fator possa trazer benefício para o produto brasileiro.
Muito bem, vamos agora então dar uma paradinha rápida aqui para trazer as notícias do agro dessa semana. Quem chega com elas é Ieda Risco. O Ibroliva avalia que o acordo entre Mercosul e União Europeia não deve reduzir o preço do azeite importado no Brasil. Segundo a entidade, o cenário não muda porque o azeite europeu já entra no país com alíquota zero. O Instituto também afirma que o acordo não deve trazer melhora na qualidade do produto. A Godolando apresentou os dados de 2025 e confirmou o impacto da crise no setor leiteiro. Houve redução nos registros e no controle leiteiro, enquanto as classificações lineares cresceram de forma significativa. A entidade aponta a manutenção do trabalho técnico como estratégia de sustentação do setor. A BHB fechou 2025 com alta de 3% no total de registros genealógicos. A raça Braford teve crescimento de 2%, enquanto a Hereford avançou com destaque para os animais controlados. Segundo a entidade, o resultado reflete a retomada dos rebanhos e o interesse crescente dos criadores. A CIA avalia que a pecuária de cria deve ter maior potencial de retorno em 2026. O cenário é sustentado por demanda aquecida e preços altos de bezerros no fim de 2025. Segundo a consultoria, Recria e Terminação tendem a enfrentar mais desafios este ano. Os produtores rurais têm até o fim de janeiro para escolher como vão recolher o fundo rural. A opção é entre a incidência sobre a receita bruta da produção ou sobre a folha de pagamento com regras diferentes para pessoa física e jurídica. Segundo a HBS Advogados, a decisão exige análise porque vale para todo o ano fiscal. A programação técnica da abertura da colheita do arroz em terras baixas terá foco em inovações no sistema arrozeiro. As vitrines apresentam tecnologias e alternativas de manejo para o arroz e a rotação de culturas. Segundo a Federarroz, a proposta é oferecer uma visão integrada do sistema produtivo. Essas são as notícias da semana no agro e a gente vai também falar um pouco do que se espera para frente, né? Mercado, produção. A gente tem visto aí cada vez mais também o uso da soja, não só na questão da exportação, mas também na questão aí dos usos múltiplos dos combustíveis e tudo mais, né? E é importante ter essas alternativas para esse produtor também. Com certeza, né? O Rio Grande do Sul está vivendo uma fase muito importante. Nós estamos com indústrias sendo instaladas aqui no estado para o processamento, né, da soja. É o exemplo da Soli 3, que está sendo instalada na cidade de Cruz Alta, uma fusão de 3 cooperativas, que vai estar processando, produzindo biocombustíveis, agregando valor ao produto. Isso é um movimento extremamente importante, assim como também estão sendo implementadas indústrias para a produção de etanol, para a comercialização dos cereais, ou seja, agregar valor, processar o produto aqui, nos ajuda muito a ganhar também maior chance de lucro, de êxito nos nossos negócios. Mas eu preciso destacar na cultura da soja, que ocupa uma área significativa do nosso estado, nós temos uma parcela muito grande de pequenos produtores rurais também envolvidos nesta produção. A Embrapa trouxe um levantamento no ano passado de que 80% dos produtores de soja, das famílias que produzem soja no sul do Brasil, são produtores de soja em áreas de menos de 50 hectares. Esses produtores precisam ter muito cuidado, precisam ter uma gestão, um planejamento, uma rotação de culturas e não podem apostar todas as suas fichas também em uma única espécie. Isso faz parte do processo para que o produtor possa continuar melhorando a qualidade do seu solo, para que ele possa agregar valor ao seu produto e que a gente consiga também fazer essa diversificação de espécies. O estado do Rio Grande do Sul tem pecuária muito forte, então a integração com a pecuária é muito importante, retomarmos, principalmente na região da Campanha, região sul do estado, a retomada da pecuária, da integração lavoura-pecuária-soja, com a produção de carne, tudo isso cria mecanismo de proteção para o produtor. Na visão do produtor, essas alternativas que surgem e cada vez mais se expandem para poder justamente melhorar essa rentabilidade e também ter onde o produtor comercializar, especialmente em momentos de mercado mais difícil. O Luciano, Nestor, ele explicou bem a situação. Um dos grandes problemas que afetou essa espécie de monocultura, digamos assim, foi justamente a concentração que o pessoal fez, a maioria deles, em ficar numa cultura.
E nós sabemos que soja em área muito pequena não tem condições de sobrevivência de uma família. Então, a diversificação de atividades ela é fundamental. Não só a continuidade na mesma área da cultura da soja, como alternar com milho ou com outras culturas. Isso é fundamental até para você formar matéria orgânica na propriedade. Além da aplicação de calcários, gessos, o preparo de solo com profundidade, que é uma coisa que em outras regiões do país já está acontecendo com muita intensidade, especialmente no Mato Piba, onde as altas produtividades naquela região, muito vem em função do solo preparado, pelo menos a cada 5, 6 anos, com uma remoção profunda, aplicando calagem até 40 centímetros de profundidade, né? Então, esse preparo tem que ser uma constante. Você não consegue fazer isso todos os anos na área, tem que fazer um pedaço por ano, né? A gente ficou naquela exclusividade de plantio direto. Produz bem, sim, mas você consegue aumentar a produtividade fazendo movimentações, aplicando plantas que deixem matéria orgânica, além da aplicação de químicos. Perfeito. Presidente, a gente está se encaminhando aqui para o final, mas antes de a gente encerrar, a gente vai também trazer a agenda do agro. Quem traz para nós é Arthur Chagas. De 21 a 24 de janeiro, Santana do Livramento recebe a 48ª Feira de Ovinos de Verão com foco em produção e genética. A programação reúne julgamentos, remates, palestras, oficinas, degustação de carnes e uma edição especial de fim de tarde na Rural. O evento concentra atividades técnicas e comerciais ao longo dos 4 dias. De 22 a 23 de janeiro de 2026, São Borja recebe a 13ª abertura oficial da colheita do milho no Rio Grande do Sul. A programação técnica ocorre no Sindicato Rural, com debates sobre tecnologia, irrigação e mercado. A abertura oficial acontece às 11 da manhã em estações experimentais na propriedade de Andrei Salé. Então tá, esses são eventos do agro que você pode acompanhar aqui conosco e a gente aqui pedir 15 segundinhos, 20 de cada um, começando o presidente Irineu, aí suas considerações finais e despedida. Eu quero agradecer à TV Minuano, a você, Nestor, pela oportunidade, a AproSoja, uma entidade que procura defender o agricultor, especialmente nas questões de legislação, como a nossa representação em Brasília é muito forte. Nós temos atuado com muita intensidade e vamos torcer para que o Rio Grande possa novamente ter uma safra normal, uma safra digna do nosso produtor que tem se dedicado e lutar para aquele que não conseguiu fazer uma lavoura do jeito que ele gostaria em função dos fatores todos que nós citamos, mas que o clima colabore e que ele consiga fazer uma boa manutenção da lavoura e assim mesmo conseguimos obter uma média expressiva no estado. Muito obrigado, parabéns ao teu programa, parabéns ao Luciano da Emater, que tem dado tantas informações importantes e precisas para todo produtor. Um abraço a todos. Muito obrigado e presidente Luciano. Nestor, agradecer também a TV Minuano, colocar a Emater à disposição e desejar a todos que seja uma safra de bons resultados. A gente espera que o Estado possa se recuperar das crises que vem vivendo. Parabenizar também o seu Irineu pelo trabalho e dizer aos nossos produtores que a Emater está de portas abertas. Queremos juntos construir cada vez mais sustentabilidade, rentabilidade e qualidade de vida para as famílias. Um grande abraço. Muito obrigado também e a gente vai ficando por aqui nesse Conversando Agro, todos os sábados, 10h30 da manhã, aqui na TV Minuano, programa com a coprodução da AgroEffective. Lembre de acompanhar a gente aí nas redes sociais da TV Minuano e conferir toda a diversidade dessa programação. Além disso, notícias do agro, informações, acompanhe também as redes sociais da AgroEffective e também o nosso programa de rádio Campo e Notícia, que traz essa semana uma entrevista especial sobre um documentário que resgata a história e a cultura da lã. A gente vai ficando por aqui, até mais!